Olá, Eugênio, seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aos nossos ouvintes, hoje vamos conversar com Eugênio Citói. É um pós-doutor na área de engenharia agrícola. Ele vai falar um pouquinho sobre a sua tese de doutorado que ele praticou, que ele fez, né, ministrou aqui em Viçosa. Então, Eugênio, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É um prazer imenso poder conversar consigo por esse convite que você me endereçou, para a gente estar aqui conversando um pouco sobre a minha tese. Ah, o prazer é todo nosso. Aos nossos ouvintes, nós vamos falar aqui sobre um assunto bem interessante. Tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com engenharia agrícola, menor uso de produtos químicos. O Eugênio Citói, ele fez uma tese, né, aqui de doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Ele falou sobre, ele investigou junto com outros estudantes, né, e professores, a ozonização em um sistema de baixa pressão para proteger grãos de feijão. Eugênio, muito obrigado novamente. E a gente falando aqui da sua jornada profissional, Eugênio, conte um pouco para nós aí sobre a sua jornada profissional, o que te levou a interessar por esse assunto e principalmente o que te levou a vir ao Brasil, à Universidade Federal de Viçosa, para fazer o seu doutorado. Como é que foi a sua história profissional até aqui? Fernando, eu vou começar bem de lá do fundo, para trazer um contexto um pouco mais aprofundado, né? Então, eu não sei se você sabia, eu comecei a gostar da agricultura desde criança, né? A minha mãe, ela sempre teve, tem até agora, uma pequena propriedade, né, de cultivo, mais ou menos de 1 hectare. Então, quando eu era criança, eu já ia com minha mãe ajudando nas tarefas do campo, por aí, né? Então, junto com meu pai de vez em quando, e aí meu pai foi vendo que eu tinha uma paixão na agricultura, né? Obviamente nós tínhamos, portanto, alguns desafios lá. Então, meu pai, no meu ensino médio, ele convidou-me para que eu pudesse fazer agropecuária, ensino técnico, né? E aí começou a paixão pela agricultura. O principal objetivo era poder potencializar aquilo que eu já sempre fazia e, quem sabe, eu pudesse ajudar a minha mãe nas suas atividades do campo, já com um conhecimento já embasado, né? Um conhecimento científico, né? Por aí. Então, aí eu fiz meu ensino médio, em agropecuária e fui criando mais paixão e já por vontade própria passei para fazer a minha graduação, né? Ainda também em Moçambique, em engenharia agrícola, e já fazendo essa ponte de ligação entre, como é que é, o conhecimento teórico e científico e ajudando o crescimento da minha mãe. Obviamente que durante o processo de cultivo com a minha mãe, nós deparamos com alguns problemas, né, ligados à produção, né, estamos a falar de dificuldade, portanto, de produção por causa de infestação por inseto pragas, tínhamos problemas de setor de armazenamento, que precisava de alguma resposta, na verdade, em relação, portanto, como é que nós poderíamos superar esses desafios, né? Então, esses problemas eu fui aprendendo, portanto, na universidade, quando fiz o meu curso de graduação, aí depois tive interesse de passar para fazer o meu mestrado, só que o meu mestrado foi voltado já para a agroecologia, né? A produção sustentável, né? Aí depois passei a fazer doutorado, só que o meu doutorado ele foi feito no Brasil. Por que que eu escolhi Brasil? Por um lado, porque o Brasil apresenta, portanto, uma similaridade do ponto de vista de ambiente climático, né? Que para mim seria um pouco interessante, porque não teria que fazer muitas modificações depois da minha volta aqui em Moçambique, né? Esse é o primeiro fator. O Interessante. segundo fator é que o Brasil tem o famoso agro, né? Que é um caso de sucesso, Forte. né? Então, era importante, na verdade, poder vivenciar isso na prática e poder ver como é que vocês manuseiam, como é que vocês fazem, como é que vocês tornaram o agro e tornam o agro um sucesso e poder trazer essa contribuição ao nível de Moçambique para poder melhorar aquilo que é a nossa forma de produzir. Eu não sei se você sabe, Fernando, mas a nossa bandeira em Moçambique tem como foco principal a agricultura. No entanto, tem lá uma enxada, né? Que mostra aquilo que é a contribuição da agricultura no nosso PIB nacional. Legal. Então, nós temos um forte da agricultura, ainda que a maior parte da parceira da agricultura em Moçambique seja feita pelo setor familiar, que a gente sabe que está desprovido de tecnologia sofisticada, daí que existe, assim, acaba fazendo com que alguns profissionais tenham que se
estudar mais para poder ajudar a desenvolver essa agricultura e quem sabe um dia chegamos ao patamar do Brasil. Legal. Bom, eu acabei escolhendo a Universidade Federal de Viçosa porque nós sabemos que é uma das melhores universidades de engenharia agrícola ao nível do Brasil e é reconhecida a nível também do mundo. Então, era importante que nós pudéssemos beber um pouco, aprender um pouco mais dessa universidade e que pudéssemos levar esse know-how de volta para aqui em Moçambique para fazermos a nossa contribuição na melhoria das práticas agrícolas atuais, né? Muito bom, Eugênio. O podcast também é cultura, né? Essa sua visão aí de Brasil, se você morasse, por exemplo, na Austrália, ia ser um pouco mais difícil você aplicar, ia ter que fazer alguns ajustes, e você percebeu que o Brasil está muito próximo, né? Eu já vi um estudo que o Brasil o continente eram junto, né? Então, capim Angola, que tem no Brasil e tem lá também, então, bem interessante. Aos nossos ouvintes aí, vocês vão aproveitar aqui informações interessantes. Eugênio, então você fez o seu doutorado aqui junto com outras pessoas, mas particularmente o seu doutorado. Vocês trabalharam com o uso da ozonização em baixa pressão para controle de insetos. A gente sabe que insetos precisa de produtos químicos. Então, até você falou que é técnico agrícola, eu também, né, fiz técnico em agropecuária. Conheço um pouquinho, minimamente, e talvez a gente possa trocar alguma informação, mas o especialista aqui é você. Você poderia, Eugênio, detalhar um pouco sobre esse controle, especialmente sobre o controle de insetos e fungos? Por que ele é tão importante no armazenamento de grãos? Quais são os principais desafios nesse controle, né? Fernando, acho que você sabe, já que você falou que teve um pouco de vivência, portanto, nessa área de agricultura, né? A gente sabe que no setor de armazenamento de grãos, o maior gargalo, portanto, é a presença do insecto praga, né? Por um lado, porque acaba comprometendo aquilo que é a qualidade do produto armazenado. E, por outro lado, porque ele serve como vínculo, né, de transporte de esporos de fungo de um ponto para o outro, né? Porque a gente sabe Interessante. muito bem que o fungo ele não tem uma mobilidade. Ele precisa de um agente que possa dispersar ele dentro da massa de grão. E, por outro lado, nós sabemos que, associado à questão de qualidade de grão, a presença do insecto praga acaba causando aquilo que portanto, reduzindo o valor comercial, portanto, do produto armazenado, né? Agora, se nós formos olhar para questões de feijão, nós sabemos que o zabroto sulfaceato é uma das principais pragas do feijão, né? Em que esse problema, na verdade, ele já vem do campo, porque o zabroto sulfaceato é um insecto praga que apresenta infestação cruzada, né? O feijão já vem contaminado com ovo, né? Quando chega no setor de armazenamento, dependendo das condições do armazenamento, acaba criando um ambiente propício, né, para a sua eclosão e depois acaba criando danos. Eu não sei se você já viu uma particularidade importante dos abrote, é que o adulto não se alimenta, né? Infelizmente não se alimenta, ele só garante a continuidade da espécie. Então, o maior problema acaba eclodindo, formando a larva, e a larva que se alimenta, portanto, da massa de grão, e que acaba criando aqueles danos que nós conseguimos ver, danos visuais, contaminação do produto, e isso acaba representando alguns riscos econômicos, assim como da saúde pública, na verdade. Porque o produto deteriorado, ele perde a sua viabilidade econômica do ponto de vista de comercialização, né? Certeza. Por outro lado, é por isso que atualmente a maior parte das unidades armazenadoras acabam criando ou buscando alternativas de controle. Nós sabemos que existem várias formas de controle que têm sido usadas, mas o mais comum é a base do químico, né? Quer seja de forma preventiva, quer seja de forma curativa. Só que esses produtos à base de químicos, eles trazem algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem está associada à questão de resistência de insectos e praga. Hoje em dia é muito comum isso e tem sido, tanto reportada a questão de existência de pragas que já mostra uma tendência de resistência, portanto, a esses produtos e que acaba criando condições para que seja aumentada a dose da substância ativa aplicada. Só que o aumento dessa dose da substância ativa aplicada também tem suas implicações. Por um lado, do ponto de vista de resíduo, né, de agrotóxico no alimento, que tem impactos no consumo, na saúde humana, quando a gente consome esse produto. Por outro lado, podemos verificar a questão de presença, portanto, de contaminação do meio ambiente, né? Por outro lado, podemos verificar a questão de rejeição do produto durante o processo de comercialização, né? Por causa da presença desse resíduo de agrotóxico por aí em diante. Então, acaba, enfim, na verdade,
isso acaba atualmente, muitas pessoas acabam buscando novos métodos alternativos que sejam sustentáveis, né, para o controle de insecto-praga e que com impacto mínimo, quer seja a saúde do consumidor, quer seja o meio ambiente e por aí em diante. Então, é por aí que nós, né, pensamos no uso, portanto, do ozono, né, para o controle, portanto, de insecto-praga. Bem interessante que você falou. Ô, Eugênio, esse nome científico que você citou aí, tem alguma relação com o caruncho, que nós brasileiros tão Exatamente conhecido? isso. É ele É mesmo? exatamente isso. É o vulgo caroço de feijão, né? É o danado do caruncho. É exatamente isso. E Eu os não sei se outros você sabia, não sei se você sabia, mas no feijão temos dois tipos de inseto pragas principais, principais, né? Ambos pragas-chaves. são chamados de carus, exatamente, ambos são chamados de carus. Estamos a falar Ah, dos abrossulfaceatos e acanthoceres obtetos. ok, entendido. Então, a diferença dos dois, em termos de aparência, você não consegue ver muito a diferença, mas se você for a ver, do ponto de vista do hábito de ovoposição, você consegue ver. Enquanto o zabrote, ele adere o ovo na superfície do grão, o acantorceiro, ele coloca entre os grãos, Entre os grãos, não interessante. aderido na superfície do grão. Ok. Bem interessante. Aí os ouvintes do podcast talvez poderiam estar um pouco perdidos aí. É o caruncho, é uma coisa desagradável quando você compra um feijão e ele não, ele tem caruncho. Geralmente é como se fosse um arroz de terceira que está um pouco mais quebradiço. De repente você encontra um feijão mais caro, é porque ele tem um mais controle, não tem caruncho e assim por diante. Eu achei bem interessante esse assunto falando de sustentabilidade, menor uso de agrotóxicos, menor problemas o aplicador, né? Porque a gente sabe que tem para você aplicar um produto químico, você tem uma série de critérios para evitar tanto contaminação do aplicador, das pessoas que estão trabalhando, e no final, né, Gênio, pós-colheita, né? Como é que tem um termo que a gente fala quando a gente aplica um produto químico, é o período de carência que chama, né? Para poder ir para o mercado. Período de carência, exatamente, período de Exa- carência. Exatamente. Então, esse artigo ele vem buscar alternativas aí para métodos tradicionais, né? Em vez de usar agrotóxicos, produtos químicos, inseticidas, fungicidas, usar esse ozônio, né, na baixa pressão. Quais as limitações, Eugênio, para usar essa técnica? A gente sabe que o produto químico ele vai lá, utiliza do jeito lá, fazendo, acho que é fumigação. E qual que é a limitação para esses problemas, né, para esse método? Ele tem alguma limitação para usar essa ozonização de baixa pressão? Sim, tem alguma limitação, porque, por exemplo, a baixa pressão, se nós estamos a falar do ozono na forma de grão, na forma de gás, desculpa, né, que ele é aplicado em grão, são tecnologias novas, né, que estão sendo trazidas nos estudos, no mercado hoje em dia, né? Ok, Então, a baixa pressão, geralmente até é uma tecnologia que não está sendo muito divulgada, porque se a memória não me trai, só existem uns três ou quatro estudos já publicados, né? ok, Então, uma das limitações, na verdade, está associada a como é que nós vamos baixar a pressão de um container, por exemplo. Qual ok, é a potência da bomba, né? Que nós vamos ter bomba de vácuo, por exemplo, que nós vamos ter para baixar a pressão de tal forma que a gente consiga injetar um ozono suficiente para poder controlar tanto quer seja ovo ou larva ou inativação de fungo por aí. Então, ainda apresenta, portanto, grandes desafios na indústria, mas os resultados que são observados são promissores, né? Ah, e essa sua tese, seu estudo, né, realizado aqui na Universidade Federal de Viçosa, é um grande passo, né? Eu estava lendo sobre o assunto, eu vi que tem uma empresa que é inovadora, já está buscando o mercado, e o mercado, né, Eugênio, conforme você falou, do agro do Brasil é muito grande. O que não falta no Brasil são fazendas, né, estruturas, empresas com grandes silos. É aí realmente o que você falou, né, silos enormes. Qual que é a pressão? Como é que eu vou Exatamente, potencializar? para você poder, exatamente, para você baixar a pressão, na verdade não seria silo, porque se a gente for olhar, seria, portanto, uma estrutura teoricamente hermética, né? Ah, sei. Né? Bem vedada, porque você precisa ter um espaço que você consegue baixar a pressão, então significa que você teria que modificar, na verdade, Estrutura. uma estrutura, então até que ponto seria rentável, né? Viável. Agora, na verdade, a viabilidade desse sistema seria, assim, eu recomendo, na verdade, se nós formos olhar,
do ponto de vista de produto de maior valor agregado, né? Agora, semente, por exemplo, compensa você poder investir numa estrutura, né, para aplicar baixa pressão, né? Produtos embalados, por exemplo, compensa você usar a baixa pressão, né? Por aí em entendi. diante. Agora, produtos armazenados a granel não compensa, aí você teria que usar um fluxo, né, ou fluxo contínuo, então tem uma diferença. Aí você tem que avaliar do ponto de vista daquilo que você busca como resposta. Ok. Ah, bem interessante. Eu acho que você falou até de uma pergunta que a gente tinha preparado aqui, ainda falando sobre o estudo, né? Sobre ozonização a baixa pressão. Esse estudo ele abordou a aplicação de ozônio no sistema de baixa pressão, certo? A gente já conversou sobre isso. E explicar o que significa, né? O que difere das outras formas de aplicação dos produtos agrícolas. Seria menos custos e risco. A gente já até falou um pouquinho sobre isso, né? Se quiser detalhar um pouquinho mais sobre a diferença, né? Então, Fernando, existem várias diferenças. A primeira diferença é que se nós olharmos, portanto, eu vou trazer aqui um contexto da aplicação do Ok, ozônio, né, em ok, grãos. Existem três formas de na forma de gás. Podemos ter o fluxo, que nós consideramos que o produto está estático, que é um silo, na verdade, a granel, e nós insuflamos o ozônio durante o processo da aeração, né, que ele fica diluído e passa pela massa de grão e sai por cima, né? Então, ok, isso seria fluxo. ok, Mas a outra alternativa que nós temos seria a aplicação do ozônio em fluxo contínuo, né? Que geralmente é feito na transportadora helicoidal, durante o processo de armazenamento de grão. É uma outra alternativa, ok, né? Agora, a terceira alternativa, que é essa que nós trazemos de baixa pressão, ela já é um pouco diferente. Por quê? Porque para nós podermos insuflar o ozônio, ou nós aplicamos o ozônio durante o processo de armazenamento, nós precisamos baixar ou reduzir a pressão interna da câmara, né? Ou seja, a aplicação do ozônio nesse sistema, ela é baseada na diferença de pressão positiva para pressão negativa. negativa. Ah, mas Fernando, você pode me perguntar, será que se nós não reduzíssemos a pressão, não seria possível aplicarmos ozônio a baixa pressão, aliás, dentro de uma câmara de tratamento? Talvez seria possível, mas até que ponto as nossas câmaras, os nossos sistemas de ozonização, ou seja, o nosso gerador de ozônio, a sua potência foi dimensionada para poder insuflar o gás numa Isso, câmara fechada, ok. assumindo que dentro temos uma mistura de gases, Hum, né? Então, isso seria um pouco oneroso, na verdade, né? E talvez não teríamos uma concentração capaz de poder insecto ou inativar fungo, então seria um pouco complicado. Daí que a abordagem diferenciada é a questão de reduzir a pressão interna da câmara, né, que acaba melhorando aquilo que é a penetração do gás no espaço intergranular, né, assim como talvez dentro da massa de grão, que acaba sendo efetivo no controle de ovos, assim como de larvas, por aí em diante, né? Além disso, é importante referenciar que o uso de baixa pressão ele acaba permitindo menor quantidade de ozônio dentro do espaço da câmara, né? Que isso acaba garantindo o aumento da segurança ocupacional, né? Acaba reduzindo os custos operacionais, né? Então, tem uma grande vantagem quando comparado a outros sistemas convencionais. Eu não sei se você sabia, Fernando, mas tem uma coisa que eu gosto da baixa pressão. É que é importante, se nós estamos a falar da aplicação do ozônio, é importante destacar aqui uma coisa muito importante. O ozônio ele é um gás tóxico, né? Isso é um fato que nós temos que saber. Então, sendo tóxico, é importante que durante o processo de aplicação também tenhamos o cuidado de garantir a segurança ocupacional, né? Então, geralmente, perfeito. quando nós falamos de baixa pressão, como nós temos uma câmara teoricamente hermética, né? Então, estamos a dizer que todo o ozônio que nós aplicamos dentro da câmara de tratamento, ele vai reagir com o produto. Então, isso é bom sob o ponto de vista de segurança ocupacional, segurança do próprio trabalhador, do operador, né? Então, essas são algumas vantagens que nós trazemos aqui sob o ponto de vista de aplicação do ozônio a baixa pressão e que diferencia do sistema, portanto, de aplicação em fluxo. Não, interessante mesmo. E a gente, com certeza, a segurança é primordial. Não existe atividade, produção, se colocar as pessoas em risco, né? O objetivo, a missão das empresas é produzir, gerar lucros, né? Socioambiental para as pessoas que estão em volta, os stakeholders envolvidos, mas principalmente pela vida. Então, se um sistema, né, que veio a minimizar esses riscos é muito bem-vindo. E se também ele tem algum risco para a saúde, conforme você falou, o ozônio é tóxico, né?
aí tem que avaliar novas possibilidades. Eugênio, bem interessante, muito bom as suas perguntas aqui. Nosso diálogo está indo quase caminhando já por finalmente aqui. A gente falando sobre, continuando ainda falando sobre baixa pressão, né? Um fator chave testado no estudo foi o número de injeções de ozônio, quantidade de ozônio injetada. Por que que escolheram essa variável entre a quantidade de ozônio? Por que que vocês pensaram nisso? Ah, quantidade de ozônio, o número de injeções, né? É exatamente isso. Então, Fernando, eu vou trazer aqui um contexto um pouco aprofundado, né? Ok. É, O quando nós estamos falando aprofundamento de baixo, aqui e o especialista, o doutor aqui é você, viu? Eu tô só fazendo algumas perguntinhas, tá certo? o que que acontece? Nós sabemos que o efeito do ozono para o controle de insecto-praga, ele é baseado em vários pressupostos, né? Em vários princípios. Ou você manipula a questão da dose de aplicação, né? Ou manipula o tempo de exposição, né? Ok. Então, se nós, esses dois fatores são importantes. Por que que esses dois fatores são importantes? Quantidade e o Porque tempo de exposição. o tempo de exposição. Correto. Agora, vou trazer aqui uma linha de raciocínio. Tá. O que que acontece quando nós aplicamos ozônio? É que nós temos que saber que, independentemente do sistema de aplicação do ozônio, quando você aplica o gás, ele passa por dois estágios principais. O primeiro estágio, há um intenso consumo do ozônio pela massa de produto, ou seja, a massa de grão, né? Porque geralmente os sítios ativos, portanto, presentes na massa de produtos estão livres e eles acabam consumindo, portanto, esse ozônio, de tal forma que o ozônio contido no espaço intergranular é baixo, né? E sendo baixo, significa que a efetividade de controle acaba sendo um pouco limitada, Ok. né? Então, em função do tempo que você vai aplicar esse ozônio, os sítios ativos contidos na massa de grão ou na massa do produto, eles vão atingindo uma saturação, né? De tal forma que o ozônio acaba circulando livremente no espaço intergranular. E a quantidade de ozônio que está dentro desse espaço acaba sendo maior e acaba criando tanto a efetividade que nós buscamos. Só que isso é possível se nós olharmos a aplicação do ozônio, tanto em fluxo, onde você aplica o ozônio de forma contínua, né? Então, ele vai migrando de base até o topo de forma contínua e nós conseguimos ter essa efetividade. Só Ok. que isso nós não podemos conseguir se nós estamos a falar de baixa pressão, né? Correto. Porque a aplicação do ozônio não é de forma contínua, né? É baseado na pressão, Ok. né? Quanto mais a gente baixa a pressão, mais ozônio nós injetamos, porque mais vácuo, mais espaço vazio nós criamos dentro da câmara de tratamento, então mais ozônio nós vamos injetar. Interessante. Quanto, quanto menos vácuo nós criamos na câmara de tratamento, menos ozônio Menos ozônio. vamos injetar. Então, passando desse pressuposto, o que que nós pensamos? Nós precisamos ter uma dose acumulativa dentro do espaço intergranular, né? Então, se nós estamos a falar de dose acumulativa, vou trazer aqui para você também um pressuposto muito importante. O ozônio ele é diferente da fosfina, de outros métodos de controle, né, tradicional. Porque o Ok. que que acontece? O ozônio, ele, na verdade, a sua efetividade depende das propriedades físicas de grãos, né? Existem alguns grãos que são mais reativos, alguns grãos são menos reativos, e essa questão de reatividade está associada à disponibilidade de ozônio no espaço intergranular, né? Quanto mais for reativo o grão, significa menos ozônio nós vamos ter no espaço intergranular e mais tempo de tratamento nós vamos ter que colocar se quisermos, portanto, garantir uma efetividade. Sim, Só que sim. também aí cuidado, né? Porque se você estende mais o tempo de ozonização, já pode danificar alguns constituintes. Então, tem que fazer um jogo de equilíbrio durante o processo de aplicação, Ok. né? Então, alguns grãos, por exemplo, como o feijão ele é menos reativo. Significa que com doses menores você consegue atingir, portanto, algum efeito de controle. Só que Ok. também tem uma desvantagem, alguma vantagem nisso. Por exemplo, Fernando, no primeiro capítulo da minha tese, a gente avaliou a questão de aplicação do ozônio em função das propriedades físicas do grão, né? E nós constatamos que a questão das propriedades físicas do grão, portanto, tinham um impacto direto naquilo que seria a disponibilidade de ozônio no espaço intergranular, né? Ou seja, estamos a dizer o seguinte, que por exemplo, nós aplicamos, tínhamos lá feijão comum, feijão caupi, no mesmo estudo, tínhamos lá milho pipoca, milho, tínhamos lá arroz, né, polido e arroz não descascado. A gente aplicou uma concentração de ozônio de 32 miligramas por litro. Ok. Então, no feijão,
comum, por exemplo, nós tivemos uma concentração de ozônio muito elevada, na verdade. Por quê? Porque o feijão ele é menos reativo. Isso, Temos aí a sua, como é que é? A sua superfície específica, temos aí, portanto, as suas propriedades, né? Que acaba criando condições que ele acaba sendo um pouco menos reativo com o ozônio e garante maior disponibilidade. Se a ok. gente for olhar do ponto de vista de controle de inseto, isso é bom. Isso é bom, por quê? Porque você vai ter muito ozônio no espaço intergranular, onde é que está o inseto adulto, por exemplo? Está entre a Isso, massa de grão, né? isso, Então tem muito ozônio que vai reagir, portanto, com o inseto e acaba criando, portanto, o seu controle. Mas se você for olhar para questões do fungo, por exemplo, ou questões de algumas fases desse próprio insecto, fases maturas, por exemplo, a larva, onde é que está a larva? Está dentro da massa de dentro do grão, o que grão, isso, significa, exatamente, se está dentro do grão, significa que o ozônio tem que penetrar dentro do grão. do E grão. nós já falamos que o feijão é um pouco menos reativo com o ozônio, né? Então, aí já entra a questão de você buscar a dose acumulada, na verdade, né? E um tempo Ok, de exposição um pouco superior, maior, né? Que garante a questão de contato direto do ozônio com a massa de grão e que acaba criando uma efetividade de controle. Então, nosso estudo, o nosso foco era controlar as duas fases mais chatas, né? Do insecto, que seria o ovo, que nós sabemos que é um pouco difícil de controlar o ovo porque tem uma baixa atividade respiratória, esse é o primeiro fato. O interessante. segundo fato, porque ele está protegido, na verdade, né? O ovo está protegido pelo embrião, então acaba sendo um pouco difícil de controlar. Então Ok, significa que você teria que ter uma dose acumulada ou um tempo de exposição também um pouco superior para poder garantir o seu controle. isso, Mas olha para o outro lado, nós tínhamos controlar também a larva, né? A larva, onde é que ela está? Está dentro da massa de grão. Significa que o ozônio tem que reagir e entrar dentro da massa de grão para poder garantir o controle. Então, ok, qual seria a resposta? Ter uma dose acumulada, né? Ou ter um tempo de tratamento um pouco superior, né? superior. Estendido. O outro fator era controlar a presença do fungo, Aspergillus flavus, né? Então, o buraco é um pouco mais fundo aí também, na verdade, né? Então, tinha que jogar esses dois fatores a nosso favor, assumindo que tem essa limitação em que a aplicação do ozônio não é contínuo na baixa pressão, né? Então, o que que a gente fez? A gente variou, pensou numa variável que era, por que não variar o número de injeções, né? É, e por que não criar uma estratégia que pudesse ser viável tecnicamente e que a indústria pudesse usar isso? Porque nós estamos a falar, no nosso estudo nós usamos uma câmara hipobárica de um volume interno de 70 litros, mas a indústria usa uma câmara grande, na verdade, e tem aqui a questão de gestão de tempo, né? Porque a indústria é dinâmica, Isso, né? Não tem muito tempo assim de manipulação. Então, nós pensamos, se nós pudéssemos variar o número de injeções, mantendo a mesma concentração do ozônio, não estaríamos a renovar o ar dentro, injetamos ozônio, renovamos, injetamos, renovamos, injetamos. ok. Mas aí entra a questão também não só de renovar e injetar, mas também da questão de acúmulo da concentração do ozônio, porque como é um sistema contínuo, e nós aqui explicamos da questão do comportamento do ozônio quando entra em contato com a massa de grão, Uhum. obviamente que à medida que você vai injetando o ozônio, vai injetando, os cílios ativos contidos na massa de grão vão saturando, e aí você aumenta a questão da concentração do ozônio e que acabava tendo uma eficiência, portanto, no controle das fases imaturas, são difíceis de controlar, né? Quando nós vamos olhar para o feijão, que é um grão, portanto, que apresenta um comportamento de baixa reatividade com ozônio. Ah, muito interessante, porque assim, é muito técnico esse assunto, né? Eu acho que os ouvintes aí do podcast, os mestrandos, os doutorandos, mas assim, eu acho que ficou bem explicado, né? Que é um processo que está em estudo ainda, né? Por isso que é uma tese de doutorado e que a gente espera que isso ganhe volume, tenha mais estudos, né? Eu acho que o estudo geralmente é isso, né, Eugênio? Você faz um teste, pesquisa, usa uma metodologia, mas sempre tem um campo, um algo a mais antes de realmente ser isso cair para o mercado, né? E ser aplicado comercialmente, digamos assim, né? Você já falou também das dificuldades do ovo, né? Por que que é do ovo, da fase larval também, da fase do inseto, como é mais fácil. Você citou sobre o feijão calpi, não é? Você falou sobre o feijão calpi. Eu até na minha monografia, né, na minha simples monografia, eu falei sobre o feijão calpi também, bem, bem interessante também, porque é um alimento que fornece proteína, né?
para o ser humano é muito bem consumido por todos aí. A gente já está aqui na fase finalizando o nosso podcast, Eugênio. E aí, concluindo aí os próximos passos, baseado em todos os resultados da inativação de fungos, impacto da qualidade, qual é a principal conclusão que o estudo em relação ao número de injeções? Acho que você falou um pouquinho sobre isso, só para concluir mesmo, né? Com relativa à baixa ozonização na produção nos grãos de feijão. Só para concluir mesmo e para finalizar. Antes de concluir mesmo, eu vou trazer aqui uma curiosidade para si, na Ok, verdade, né? E para os ouvintes, os né? ouvintes. Porque senão depois perguntam, mas essa pesquisa, será que tem pernas para andar? Olhando essas limitações por aí, né? Foi uma coisa muito interessante que quando eu concluí meu doutorado, eu depois tive um convite, né, de uma empresa daí do Brasil, chamada Maison, que é Legal. uma das referências, na verdade, em produção de geradores de ozônio muito potente, né? Que ele para além de produzir o ozônio, aliás, esses equipamentos, ele presta serviço de pesquisa, né? Serviço de pesquisa, depois faz essa ponte, né? Levando a pesquisa para o campo prático. Então, o meu Legal. pós-doutorado foi essa empresa que financiou e que foi uma oportunidade muito boa para mim, na verdade, de poder integrar o conhecimento do laboratório na prática e poder viver, na verdade, na pele esse desafio. Muito bom. Então, eu me recordo de um episódio que eu viajei a trabalho, que era para poder aplicar o ozônio a baixa pressão. Fernando, na verdade foi uma questão muito desafiadora, foi um container muito grande, né, que eu fui ver na empresa e graças a Deus nós conseguimos baixar a pressão, tinha lá uma bomba de vácuo muito potente, baixamos a pressão do container, aplicamos o ozônio. Não sei se você acredita que nós aplicamos o ozônio concentração de entrada de 100 miligramas por litro e dentro do container nós conseguimos ter 5 miligramas por litro, Ó, né? entendi. Então, foi um desafio muito bom para dizer que essa tecnologia, ela não só está na bancada, né? Já está sendo difundida, já está sendo usada. Hoje não posso referenciar aqui o nome da empresa porque não tenho permissão para isso, mas já está sendo usada ao nível do Brasil e esperamos que também um dia nós tenhamos a oportunidade de poder usar ao nível de Moçambique, né? E para poder garantir, portanto, a questão de controle, porque nós sabemos que se nós olharmos para o armazenamento, temos alguns produtos que são armazenado em sacaria, por exemplo, feijão. Feijão é sacaria, né? Então, É, como é que nós podemos controlar, aplicar o ozônio sob baixa pressão, né? Então, vamos fazendo alguns ajustes. Mas, bom, indo para a sua pergunta, qual foi a principal conclusão, né, em relação ao nosso estudo? Na verdade, nós observamos que, na verdade, para garantir, portanto, o controle de algumas fases de insectos, né, estamos a falar de ovos, estamos a falar de larvas, controlar portanto, inativar, portanto, o fungo, né, um dos fatores chaves é aumentar a concentração do ozônio. E estamos a falar da baixa pressão, o aumento dessa concentração só é garantido aumentando o número de injeções. ok, Então, nesse aumento do número de injeções, nós constatamos que quando nós chegamos na décima injeção, no intervalo de aplicação de 2 horas para cada injeção, foi o tempo, ou seja, foi a condição que foi eficiente para controlar, portanto, essas fases do inseto, assim como os aspergillos flavos, e essa condição, na verdade, também, para além de ter a eficiência no controle dessas fases, né, do aspergillus flavus, por aí em diante, ela é uma condição ótima porque não altera a qualidade do produto, né, depois do tratamento. É importante deixar bem claro aqui para os utentes que o ozônio ele traz uma grande vantagem, né? Uma das principais vantagens é que ele vem do oxigênio e volta a ser oxigênio, né? Então nós temos o oxigênio que ele passa por gerador de ozônio que apresenta um dielétrico, né? Ele quebra essa molécula que depois combina-se com outro oxigênio, forma O3, ele reage com o produto e o produto da sua degradação é o oxigênio, então não traz resíduo, né? Daí que é seguro para o consumo, né? Então é uma tecnologia promissora que pode ser usado, né? No dia a dia durante o armazenamento dos produtos agrícolas e esperamos que, portanto, os futuros estudos trazem cada vez mais essa adequação, na verdade, de tirar tanto os resultados da bancada, né, do laboratório para a prática, como já está sendo feito ao nível do Brasil. A empresa Maison é uma das empresas pilotos
que tem feito isso aí com sucesso. Esperamos que apareçam outras empresas, esperamos que aqui em Moçambique tenhamos oportunidade, na verdade, de poder tirar esses resultados do laboratório para o campo e só vamos ter ganhos, na verdade, né? Então, é basicamente isso. Excelente, Eugênio. Mais uma vez, então, muito obrigado por você ter estado aqui conosco, falar sobre a sua tese, né, que foi sobre o potencial uso da ozonização, a baixa pressão para tratar grãos, né? Acho que é muito importante, a gente está falando sobre alimentos, então todo cuidado é pouco, muito importante. Eugênio, a gente espera aqui novos desafios, né, novos projetos, que continuem novas pesquisas. Eu gostaria de saber, Eugênio, se eu posso colocar o link aqui do seu LinkedIn, link da Myozone, inclusive da sua tese de doutorado. De repente, alguém, nossos ouvintes, podem ouvir, né? Podem gostar também e encaminhar para outra pessoa. Você autoriza? Então, eu autorizo sim, pode colocar os meus links. E a Amazon também, eu já conversei com eles, se eles autorizam, então pode colocar. E estamos abertos. Muito legal. E é você que acabou de ouvir o nosso podcast, se você achou interessante e importante, curte, compartilhe essa informação e se inscreva no Leliscast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Então, Tchau, tchau.